E só como avisar os colegas vereadores que a vereadora Inês Weisman não está presente a essa sessão extraordinária devido a alguns exames já agendados. Peço ao senhor vereador Narizão, presença, Anice, Rudineide Moura, Eliseu Liberato. Falou, doutor. Vai com Deus, conversamos. Dando início à 70ª sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que proceda à conferência de quórum para a abertura da sessão. Vai até 4h30. Não, rapidinho. Baldes. Informo ao senhor presidente que é número legal para dar início à sessão. Havendo número legal, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes no expediente. Leitura extra-pauta, ofício número 1271, 2019 GP, da Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, datado 17 de dezembro de 2019, encaminhado ao senhor Benir Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Assunto: substituição da folha 03 do projeto de lei complementar capeado pela mensagem número 106, 2019. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, solicitamos a substituição da folha 3 do projeto de lei complementar capeado pela mensagem número 106, 2019, de 3 de dezembro de 2019, que altera dispositivo da Lei Complementar número 82, de 24 de dezembro de 2013, que institui o Código Tributário Municipal e estabelece normas gerais de direito tributário aplicáveis ao município para fins de ajustes no artigo 1º, na parte que trata da alteração do inciso 10 do artigo 333 do presente projeto de lei. Atenciosamente, assina o prefeito municipal Francisco Lacerda Brasileiro. Considerando o ofício número 1271, 2019, que atendeu a solicitação da comissão mista, retira-se de pauta o projeto de lei complementar número 25, 2019, para substituição de folha. A disposição no SAPL substitua-se conforme solicitado em 17 de 12 de 2019. Ofício número 1251/19 GP da Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, datado de 11 de dezembro de 2019, encaminhado ao senhor Benir Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Assunto: substituição da folha 02 e 12, anexo 1, do projeto de lei capeado pela mensagem número 98 de 2019. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, solicitamos a substituição das folhas 02 e 12, anexo 1, do projeto de lei capeado pela mensagem número 98 de 2019, de 8 de novembro de 2019, que dispõe sobre o Programa Municipal de Regularização de Obras, REOBRAS, que se encontram em desacordo com as regras estabelecidas com o Código de Obras, Edificações e demais legislações urbanísticas de Foz do Iguaçu e da Altas Providências, tendo em vista a necessidade de inclusão do inciso 10 ao artigo 4º e ajuste na folha 12, anexo 1, com base do mesmo dispositivo, artigo 10, artigo 4º do referido projeto de lei. Atenciosamente, assina o prefeito municipal Francisco Lacerda Brasileiro. Substitua-se, conforme solicitado, a disposição no SAPL às comissões competentes, em 13 de 12 de 2019. Ofício número 1264/2019, GP da Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu, datado 13 de dezembro de 2019, encaminhado ao senhor Benir Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Assunto: substituição da folha 02 do projeto de lei capeado pela mensagem número 107 de 2019. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, solicitamos a substituição da folha 02 do projeto de lei capeado pela mensagem número 107 de 2019, de 28 de novembro de 2019, que institui o programa de microfinanças
de Foz do Iguaçu, Foz Juro Zero, para fins de adequar a participação financeira do município. Atenciosamente, assina o prefeito municipal Francisco Lacerda Brasileiro. Leitura no expediente, a disposição no SAPL substitua-se conforme solicitado às comissões reunidas em 16/12/2019. Ofício número 1265/2019 GP da Prefeitura do município de Foz do Iguaçu, datado 16 de dezembro de 2019, encaminhado ao senhor Beni Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Assunto: substituição da folha 01 do projeto de lei complementar capeado pela mensagem número 109/2019. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, solicitamos a substituição da folha 01 do projeto de lei complementar capeado pela mensagem número 109/2019, de 3 de dezembro de 2019, que altera o dispositivo da lei complementar número 107, de 19 de abril de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio da Previdência do município de Foz do Iguaçu, cria o Foz Previdência, altera o dispositivo da lei complementar número 17, de 30 de agosto de 1993, e dá outras providências para fins de ajuste no artigo 2º do presente projeto de lei. Atenciosamente, assina o prefeito municipal Francisco Lacerda Brasileiro. Que jogo do Flamengo, rapaz. Aqui não precisa nada. Fica à disposição de todos, então, esse ofício aqui. Projeto de lei número 89/2019. Parecer das comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação, de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social e Defesa do Cidadão. Vem para análise e parecer das comissões reunidas o projeto de lei número 89/2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Municipal e adota outras providências. A matéria foi objeto de análise pela consultoria jurídica desta Casa, cujo parecer transcrevemos a seguir. Abre aspas. Aos municípios resta conferida a parcela de competência para tratar de assuntos afetos aos interesses locais, ainda que referidos interesses não estejam limitados à circunscrição territorial do município, vindo, por conseguinte, indiretamente a atender o interesse de outros municípios localizados na área de circunscrição do Estado ou até mesmo da União, hipóteses em que restará materialmente configurado o interesse nacional, haja visto o interesse mútuo dos entes integrantes da Federação. Com efeito, além da observância das regras de competências aludidas na Constituição da República, o processo legislativo submete à demonstração do interesse e da finalidade pública e dos respectivos benefícios advindos à coletividade, que a iniciativa proporcionará, o que restou demonstrado, pois é nesse sentido que todo ato da administração pública deve ser executado almejando, sobretudo, o bem da coletividade e o interesse público coletivo, conforme os ditames da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, artigo 2º. No caso, a justificativa que acompanha o projeto de lei ora em análise explica o seguinte: o programa de integridade e compliance envolve a concepção, implementação e monitoramento de políticas, procedimentos e práticas em torno do respeito à moralidade e à eficácia administrativa por parte das entidades, órgãos e agentes públicos vinculados à administração pública municipal. Infere-se, portanto, que a proposta se presta a promover o comprometimento do município de Foz do Iguaçu com a ética e integridade, valorizando as ações preventivas e o efetivo combate à corrupção, conforme destaca o trecho da justificativa. Dessa forma, no tocante ao mérito da proposta, a implementação de políticas, sobretudo de mecanismos e políticas que traduzem-se no monitoramento e na inibição de práticas atentatórias à administração pública, mostram-se relevantes para a efetiva proteção dos princípios elencados no artigo 37, caput da Constituição Federal da República, dentre os quais citamos o da moralidade e da eficiência, até porque, consoante lições de Carvalho Filho, o princípio da moralidade impõe que os administradores públicos não dispensem os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto.
Por sua vez, a eficiência se pauta na economicidade e na redução do desperdício do dinheiro público, revestindo-se de determinada relevância a sua aplicação na administração pública nos moldes que preceitua a intenção da proposta, que por sua vez anuncia que as etapas do programa Integridade e Compliance na esfera do município devem seguir de forma inteligente e harmônica. Por fim, registre-se que tal política já vem sendo adotada no âmbito do Estado do Paraná a partir da recém-editada Lei Ordinária número 19.857, de 29 de maio de 2019, que instituiu o Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual. Nessa toada, o presente projeto de lei acompanha a legislação estadual, servindo de mecanismo e auxílio à transparência dos atos da administração e à probidade temáticas que assumem notável importância no contexto atual brasileiro e ao combate de práticas relacionadas à corrupção. Pelo exposto, considerando que atendidos os ditames relacionados à competência e à iniciativa, que a matéria se insere dentro da autonomia gerencial, de auto-organização e auto-administração, que constitucionalmente restam conferidas ao chefe do Poder Executivo, e a proposta não apresenta desconformidade com os ditames expressos na ordem nacional e ou estadual, que no mérito demonstrado que a adoção dos objetivos elencados no programa permitirá um maior controle da administração e o monitoramento de condutas nocivas ao interesse público, não visualizamos impedimentos para a tramitação e apreciação da matéria. Fecha aspas. Isto posto, após a análise da matéria, não visualizando nenhum impedimento ao seu trâmite regular, nos manifestamos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 89 de 2019, com a apresentação de uma emenda. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2019, assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação os vereadores João Miranda, presidente e relator, Rogério Quadros, membro, Nancy Rafael Andriola, membro. Pela Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente, os vereadores João Miranda, presidente, Rogério Quadros, membro, e Celino Fertrin, membro. Pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social e Defesa do Cidadão, assina a vereadora Nancy Rafael Andriola, presidente, e Rogério Quadros, membro. Esse projeto fica aguardando o trâmite das emendas. Projeto de lei número 161/2019, parecer das comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação e de Economia, Finanças e Orçamento. Vem para análise e parecer dessa comissão o projeto de lei número 161/2019, de autoria do prefeito municipal, que acresce dispositivos na lei número 4.622, de 30 de maio de 2018, na parte que trata do abono à assiduidade. A matéria foi objeto de análise pela Conselhia Jurídica, cujo parecer transcrevemos. Abre aspas. Com efeito, infere-se que a proposta se reveste de conteúdo estritamente relacionado à estrutura organizacional da administração municipal, daí dizer que a iniciativa para o encaminhamento da mensagem restou perfeitamente atendida nos exatos termos que estabelece o parágrafo 1º, inciso 2º, do artigo 161 da Constituição da República, in verbis. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que, inciso 2º, disponha sobre, a linha A, criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Igualmente, observa a legislação local, notadamente a Lei Orgânica Municipal, que, seguindo orientações da Lei Maior, confere privativamente ao Executivo a iniciativa de leis que versem sobre a criação, a estruturação dos órgãos da administração e o aumento de remuneração consoante preceito abaixo transcrito. Artigo 45. Compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versem sobre, inciso 1º, regime jurídico dos servidores, inciso 2º,
criação de cargos, empregos e funções na administração direta do município ou aumento de sua remuneração. No que diz respeito às justificativas apresentadas, a mensagem 102/2019 esclarece que a intenção de estender a percepção do abono assiduidade àqueles servidores que originalmente estavam enquadrados na referência inicial 37, mas que avançaram para referência mais altas em virtude das progressões por merecimento e tempo de serviço, representaria uma forma justa de reconhecer a pontualidade, o zelo e a dedicação ao trabalho dos titulares dos cargos em comento. Conforme a lhes dito, a tarefa do chefe do Executivo, a quem a Constituição conferiu a gestão do município, não se esgota na capacidade de iniciar o projeto. Por óbvio, também lhe foi consignado o poder e dever de delimitar as atribuições correlatas à atuação de cada secretaria, distribuir tarefas entre as mais diversas repartições e, por fim, estabelecer uma política remuneratória para os ocupantes dos cargos públicos que deve se ajustar às condições orçamentárias e fiscais projetadas para a municipalidade e ser orientada pelas premissas constantes no parágrafo 1º, inciso do artigo 39 da Constituição Federal, que prescreve o seguinte: artigo 39, parágrafo 1º, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, inciso 1º, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2º, os requisitos para a investidura. Inciso 3º, as peculiaridades dos cargos. No caso, é importante tecer um breve tópico salientando que a iniciativa ensejará a expansão de gastos com o pessoal, exigindo-se, portanto, atendimento às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal. De qualquer forma, à luz da documentação que instrui esse expediente, evidenciado que as despesas projetadas com a aprovação do projeto se mostram compatíveis consoante certificado pela Secretaria Municipal da Fazenda, vez que o aumento da despesa projetada não levaria o município a ultrapassar os limites de despesas por exercício, estando o índice de pessoal projetado nos seguintes patamares: 47,68% para 2019, 48,68% para 2020, 53,80% para 2021. Além disso, a proposta se faz acompanhada da regular declaração do ordenador de despesa, documento sem numeração, firmado pelo ilustríssimo senhor prefeito municipal, em 5 de agosto de 2019, atestando que a ação que amplia o abono à assiduidade possui adequação orçamentária e financeira com a Lei 4.691, de 20 de dezembro de 2018, Lei Orçamentária Anual 2019. Apresenta compatibilidade com as metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei do Plano Plurianual. Registre-se que a documentação anexada ao expediente visando conferir atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal encerrou por concluir que não haveria que reconhecer impacto orçamentário na medida, visto que a ação governamental se conforma com as metas fiscais do município, estando a ação inclusa nos instrumentos de planejamento do Plano Plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentária Anual. Pelo exposto, considerando que a matéria se insere dentro da autonomia gerencial de auto-organização e auto-administração que constitucionalmente restam conferidas ao chefe do Poder Executivo, que formalmente observadas as questões de ordem constitucional, que a princípio atendidas às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, não visualizamos impedimentos ou ilegalidade na tramitação e apreciação da proposta. Fecha aspas. Isto posto, após a análise da matéria, esta comissão se manifesta favorável à tramitação do projeto de lei número 161/2019. Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2019. Assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação os vereadores João Miranda, presidente e relator, Rogério Quadros e Nancy Rafael Andriola, membros. Pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, assinam os vereadores João Miranda, presidente, Eliseu Liberato, vice-presidente, e Edson Narizão, membro. Encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão.
projeto de lei número 168, 2019. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vem para análise e parecer desta comissão o projeto de lei número 168, 2019, de autoria da mesa diretora que institui o Fundo Financeiro da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. A matéria foi objeto de análise pela consultoria jurídica, cujo parecer transcrevemos. Abre aspas. Conforme previsto na proposta, os recursos do Fundo Financeiro serão aqueles provenientes da economia do orçamento que constitucionalmente resta assegurada ao Poder Legislativo, estando a utilização dos recursos de que trata esta intenção estritamente vinculadas à execução de despesas de capital objetivada na criação do fundo em comento. Apresentada a sucinta justificativa pelos membros da mesa diretora da Câmara, a qual segue acompanhada de alguns apontamentos, dentre eles o ofício encaminhado à Secretaria de Governança do Patrimônio da União, firmados em conjunto pelo senhor Beni Rodrigues, presidente da mesa diretora, biênio 2019-2020, e pelo senhor Francisco Lacerda Brasileiro, prefeito, legislatura 2017-2020, servindo para esclarecer que a motivação para a apresentação da iniciativa se fundaria, em suma, no fato de que um considerável número de repartições administrativas da Câmara e respectivos servidores encontram-se acomodados em instalações pertencentes a particulares, o que envolveria significativas somas de recursos do erário para o pagamento de locações, somada a dificuldades de concentração em um ambiente único, de importantes repartições que integram o legislativo do município. Restou ainda anexada cópias simples da matrícula do imóvel que seria apropriado à construção da nova sede da Câmara, cujo domínio até então encontra-se registrado em nome da União, e, por fim, memoriais relacionados à especificação da edificação que serviria para a acomodação de uma nova sede para a Câmara, firmado pelo profissional José Mário Petrucci Júnior, na condição de arquiteto e urbanista do quadro de pessoal da Prefeitura do município. Por sua vez, a proposta de orçamento da Câmara integra a proposta de orçamento anual que é encaminhada pelo Executivo, de modo, então, que a programação financeira de desembolso da Câmara deve guardar correlação com a parcela do orçamento que constitucionalmente lhe resta assegurada, a qual lhe é repassada até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimo, nos termos do artigo 168 da Constituição Federal, do que se conclui pela divisão da parcela do orçamento ordinariamente assegurada à Câmara pelos 12 meses do ano. Tal mecanismo não é inovador e tampouco distinto dos utilizados nos mais diversos âmbitos dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, dado ao fato de que a Constituição assegura que os poderes executivo, o legislativo e o judiciário são poderes autônomos, cada qual com suas atribuições próprias e independência funcional, administrativa e financeira, vedada qualquer espécie de ingerência de um poder na esfera do outro, sob pena de desrespeito ao Estado de Direito fundado no princípio da separação dos poderes, em estrita obediência ao artigo 2º da Constituição Federal. Logo, a autonomia financeira conferida ao Legislativo é uma ferramenta relevante e necessária para garantir a independência funcional do Legislativo frente ao Executivo, em estrita obediência ao artigo 2º da Constituição Federal. Ainda a partir de uma interpretação sistemática das diretrizes constitucionais e considerando que os gastos públicos devem subordinação às disposições orçamentárias, não haveria espaço para se cogitar em critérios subjetivos que levasse a um repasse a menor para o Legislativo, sob o argumento de que o Legislativo não tem utilizado de todo o remuneratório, não tem se utilizado de todo o numerário que pela lei orçamentária lhe resta ou restou assegurado. Afinal, tal conduta causaria grande violação ao princípio da separação dos poderes, sem falar que desatenderia o disposto no artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal, que veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de outro órgão para outro, sem prévia autorização legislativa.
com a certeza da impossibilidade de transferência de recursos de uma categoria para outra ou de um órgão para outro, sem previsão ou alteração normativa específica, o artigo 22 da Instrução Normativa 89/2013, editada pelo Tribunal de Contas do Estado, orienta o seguinte: artigo 22. O saldo de interferências financeiras repassadas e não utilizadas, já descontado o numerário suficiente para a cobertura de compromisso existente no passivo financeiro do Poder Legislativo e das entidades descentralizadas mantidas com recurso do Tesouro, deve ser devolvido ao Poder Executivo no encerramento do exercício. Assim, o valor remanescente da liquidação de todas as despesas do Legislativo deve reingressar para os cofres do Executivo somente no encerramento do exercício. Idêntica conclusão pode ser obtida a partir da leitura do seguinte julgado, cuja ementa transcrevemos. Pelo conhecimento da consulta, pela impossibilidade de devolução mensal e de valores fixos do saldo em caixa ao município, tampouco a vinculação da devolução dos recursos a atendimento de projeto ou objetivo específico. Acórdão 1486/2018, Tribunal Pleno, processo 111.222/2017, consulta Câmara Municipal de Paysandu, relator, conselheiro Nestor Batista. No caso, além de estar devidamente acompanhadas as razões que o motivam, relevante acrescentar que o projeto, a princípio, observou as diretrizes formais estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, que, por sua vez, recomenda que os fundos destinados ao atingimento de um objeto ou resultado do qual não decorra despesas de caráter permanente devem ser instituídos com vigência limitada, de modo que o mesmo venha a ser extinto com a restituição dos seus ativos ao Tesouro, tão logo o objeto justificador de sua criação torne-se atingido, sob pena de desvio de finalidade. Nesse sentido, estabelece o parágrafo 8º do artigo 24 da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado. Artigo 25, parágrafo 8º. O fundo financeiro não terá prazo de duração indeterminado, sendo extinto depois de concluído o objeto justificador de sua criação, mediante devolução da sobra ao Poder Executivo do município. Igualmente, observadas as determinações do Tribunal ao especificar que os compromissos assumidos a partir dos recursos do Fundo Financeiro da Câmara estarão adstritas ao pagamento de despesas de capital, de modo que, em hipótese alguma, os recursos que compõem o fundo servirão para pagamento de pessoal, material de consumo e encargos diversos. Não obstante a legitimidade para a criação do fundo em questão, importaria salientar que o objeto aludido na presente iniciativa reclamaria intensa cautela, ao se eleger que a sobra do orçamento da Câmara venha a custear uma nova sede ou em sentido oposto, ao eleger que a Câmara adote providências atuais no sentido de que o desempenho de atividades secundárias, porém essenciais ao funcionamento do Poder Legislativo, possam ser desempenhadas em conformidade com os modernos recursos tecnológicos disponibilizados e utilizados por grande parte de trabalhadores da sociedade contemporânea, sobretudo nas esferas públicas que, com êxito e com grande escala, estão priorizando os chamados trabalhos remotos, realizados à distância, contribuindo para a diminuição dos custos de manutenção da máquina pública, a exemplo de despesas com aluguel de salas e ou decorrentes de novas edificações e, notadamente, contribuindo para o atingimento de metas de preservação socioambientais. Relevante dar a devida importância que a não devolução das sobras do orçamento da Câmara no final do exercício, conforme anteriormente ressaltado, pode ser caracterizada como desvio de finalidade. Tanto isso é verdade que as obras necessárias ao atingimento do resultado pretendido nesse projeto deverão impreterivelmente serem iniciadas em até 2 a contar da publicação desta lei, sob pena de eventual responsabilização do representante legal do fundo. Dado o exposto, considerando que a iniciativa se apresenta devidamente motivada e instruída com documentos que, a princípio, se mostram suficientes para o momento, e especialmente considerando que, observadas diretrizes constantes na Instrução Normativa 89/2013,
editada pelo Tribunal de Contas do Estado, não visualizamos impedimento e tampouco ilegalidade na tramitação e aprovação da matéria. Fecha aspas. Isto posto, após a análise da matéria, essa comissão se manifesta favorável à tramitação do projeto de lei número 168 de 2019, apresentando duas emendas. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2019, assina os vereadores Rogério Quadros, membro e relator, e João Miranda, presidente. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Vem para análise e parecer dessa comissão o projeto de lei número 168 de 2019, de autoria da mesa diretora, que instituiu o Fundo Financeiro da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Conforme a justificativa, o objetivo da matéria é instituir o Fundo Financeiro da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu para a construção da nova sede do Poder Legislativo Municipal. De acordo com o projeto, os recursos do fundo não poderão ser utilizados no custeio de despesas de pessoal e acessórias de quaisquer natureza, incluindo a proibição, o pagamento de remuneração de agentes políticos. Os bens adquiridos com o recurso do fundo financeiro serão incorporados ao patrimônio da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. O fundo financeiro terá vigência limitada a 5 anos, a partir de 10 de dezembro de 2019, ou até a instalação completa da nova sede do Poder Legislativo, devendo as obras previstas nesta lei serem iniciadas em até 2 anos. Isto posto, após a análise da matéria, esta comissão se manifesta favorável à aprovação do projeto de lei número 168 de 2019. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2019, assina os vereadores João Miranda, presidente e relator, Eliseu Liberato, vice-presidente, e Edson Narizão, membro. Este projeto fica aguardando o trâmite das emendas. Projeto de lei complementar número 23, 2019. Parecer da comissão mista. Vem para análise e parecer dessa comissão o projeto de lei complementar número 23, 2019, oriundo do Poder Executivo, que visa alterar a lei complementar número 276, de 6 de novembro de 2017, que dispõe sobre o zoneamento e uso e ocupação do solo do município de Foz do Iguaçu. A matéria foi objeto de análise pela consultoria jurídica desta casa, cujo parecer transcrevemos a seguir, abre aspas. Refere-se à consulta aos termos do projeto de lei complementar no 23 de 2019, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera disposições da lei complementar número 276, de 6 de novembro de 2017, para o fim específico de promover modificações nos critérios de divisão do território do município, objetivando melhor utilização habitacional, comercial e viária das áreas urbanas locais. O fenômeno da urbanização das cidades, mais do que nunca, é de fato que impulsiona a necessidade de regulação sobre a ocupação e respectiva utilização do solo urbano. Assim, a legislação que impõe condicionalmente a respeito dos critérios relacionados à ocupação e utilização do solo urbano menciona as possibilidades mais adequadas e convenientes às diversas áreas da cidade. Daí porque as áreas que constituem o perímetro urbano são classificadas em zonas divididas segundo as atividades econômicas da cidade, seus aspectos sociais e culturais, sem prejuízo do dever de proteção das áreas objeto de proteção permanente. Em síntese, a divisão da cidade em zonas visa atribuir a cada setor um uso específico compatível com o plano urbanístico de estrutura e desenvolvimento local. Nesse sentido, Eli Lopes Meireles nos explica que o plano de zoneamento urbano deve estabelecer as áreas residenciais, comerciais e industriais, delimitar os locais de utilização específica, tais como as feiras, mercados, estacionamentos de veículos e outras ocupações espaciais, permanentes ou transitórias, dispor sobre as construções e usos admissíveis, ordena a circulação, o trânsito e o tráfego no perímetro urbano, disciplina as atividades coletivas e individuais de qualquer forma afetam a vida da cidade. Obra Direito Municipal Brasileiro, 14ª edição, 2006, Malheiros, página 353. Por sua vez, as ações relacionadas à política de ocupação e uso do solo, assim como eventuais propostas de alterações admitidas, serão sempre preservadas e reservada à espera do interesse local do município, consoante preceito incerto no inciso 8º do artigo 30 da Constituição Federal, em verbis. Artigo 30. Compete aos municípios
Inciso 8º, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. É, portanto, incontroversa a competência reservada ao município para impulsionar matéria tal como a versada nesse projeto que vem para consulta. De qualquer forma, o processo de planejamento e desenvolvimento urbano na esfera do município não poderá distanciar-se da determinante expressa no artigo 225 da Constituição Federal, posto que as ações em desconformidade com o referido preceito acarretam negativos impactos à qualidade de vida da população e das futuras gerações. Ademais, à medida de que o município teve reconhecida sua autonomia para enfrentar assuntos de interesse local com tamanha amplitude, lhe resta imposto o dever de zelar pelos espaços que merecem peculiar proteção. Por sua vez, a incumbência dos municípios no que toca à preservação e proteção do meio ambiente vem de disposição específica expressa no inciso 6º do artigo 23 da Constituição Federal, cuja redação diz: artigo 23, é competência comum da União aos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 6º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. De passagem, emerge com nitidez a ideia de que o meio ambiente constitui patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido pelas instituições estatais, qualificando-se como encargo que se impõe, sempre em benefício das presentes e das futuras gerações, tanto ao poder público quanto à coletividade em si mesma considerada. Maria Silvia Zanella de Pietro, Polícia do Meio Ambiente. Luiz Roberto Barroso, a proteção do meio ambiente na Constituição brasileira. Feitas breves considerações acima, nos resta ponderar que as modificações relacionadas aos critérios de ocupação e uso do solo urbano, consoante explicitado na mensagem 100/2019, estão objetivando alterações pontuais em algumas regiões da cidade, consoante informado no anexo 3, que dispõe a respeito do mapa do zoneamento de uso e ocupação do solo. Para tanto, regularmente apresentadas diversas justificativas que embasariam as modificações, dentre as quais citamos algumas: necessidade de reserva de espaço para a instalação do aterro sanitário municipal, ampliação das zonas mistas, M5, alteração de áreas até então classificadas como zonas residenciais para zonas mistas, ampliando as áreas onde poderão ser exercidas atividades comerciais ou serviços, e consequente impulsão de empreendimentos que servirão para atender às demandas crescentes da população, ajuste dos limites do zoneamento urbano local, evitando dúvidas sobre qual zoneamento incidem a localização dos lotes. A proposta também almeja a inclusão de mais ruas no eixo viário de bairros e almeja modificações na tabela 4, anexo 2, que diz respeito à Zona Especial de Interesse Estratégico da Beira Rio, na região norte do município, próximo ao loteamento Porto Belo. Por fim, a proposta dispõe sobre a inclusão do parágrafo único ao artigo 40, sugerindo o incentivo da expansão ordenada no sentido leste, até então pouco urbanizada. Observamos que os procedimentos relacionados à classificação das áreas permanecerão confiados à análise da Comissão Técnica de Zoneamento e Uso do Solo, CTU, órgão consultivo especificamente instituído na esfera do município para o desempenho de atribuições tão peculiares relacionados ao planejamento da ocupação ordenada do solo, artigo 14. No caso em que se pese a matéria, reclame pormenorizada análise, podemos visualizar que o seu conteúdo não se afasta das diretrizes expressas na Lei Complementar 276/2017. Assim, infere-se que o objetivo essencial da proposta é proporcionar que a cidade, ainda enquanto um espaço territorial, possa ser compreendida como um lugar facilitador de acesso aos demais direitos e garantias assegurados ao sujeito, ao exemplo do direito à subsistência digna, ao trabalho, à educação, saúde, cultura, moradia, proteção social, segurança, meio ambiente e saneamento, transporte público, lazer, etc.
Ante o exposto, amparado no disposto no artigo 30 do inciso 8º da Constituição da República, que confia ao ente municipal a plena autonomia política, administrativa e legislativa para tratar de assuntos relacionados ao ordenamento e desenvolvimento urbano, nesse contexto, incluindo as diretrizes que orientarão o uso e a ocupação do solo urbano, que a proposta, além de justificada, se faz acompanhada da documentação pertinente a estudos que motivaram as alterações apresentadas nesta intenção, que a princípio observadas as diretrizes e os objetivos contemplados na Lei Complementar 276/2017, não visualizamos ilegalidade ou impedimentos para a tramitação e apreciação da matéria, cabendo, por fim, advertir que a aprovação da presente reclama a maioria absoluta nos termos que preconiza o parágrafo único do artigo 47 da Lei Orgânica e 69 da Constituição da República. Fecha aspas. Cite-se que foi anexada ao projeto cópia da ata da reunião ordinária do Conselho da cidade de Foz do Iguaçu, ocorrida no dia 23 de agosto de 2019, dispondo que foi apresentada a minuta de alteração da Lei de Zonamento, Uso e Ocupação do Solo e que, após os esclarecimentos detalhados sobre cada mudança proposta, a minuta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Diante do exposto, após a análise da matéria e não visualizando nenhum impedimento ao seu trâmite regular, nos manifestamos favoráveis à aprovação do projeto de lei complementar número 23 de 2019, apresentando uma emenda. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2019, assina os vereadores João Miranda, presidente e relator, Eliseu Liberato, Edson Narizão e Rogério Quadros, membros. Este projeto fica aguardando o trâmite das emendas. Projeto de lei complementar número 24 de 2019. Parecer da comissão mista. Vem para análise e parecer dessa comissão o projeto de lei complementar número 24 de 2019, oriundo do Poder Executivo, que visa alterar a planta genérica de valores imobiliários do município de Foz do Iguaçu, aprovada pela lei complementar número 142 de 15 de dezembro de 2008 e alterações. A matéria foi objeto de análise pela consultoria jurídica desta casa, cujo parecer transcrevemos a seguir. Abre aspas. Segundo o artigo 1º do projeto de lei complementar, os empreendimentos se denominam loteamento condomínio residencial fechado Safira, loteamento Bérgamo e loteamento condomínio residencial fechado Vila Consciência, Asa Sul. Com a inclusão dos empreendimentos na planta genérica, tornar-se-á possível o cálculo, lançamento e a consequente cobrança do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, dos imóveis correspondente no exercício financeiro de 2020, artigo 1º do projeto, tendo em vista a necessária observação ao princípio da anterioridade tributária, artigo 150, inciso 3º e alínea B da Constituição Federal. A inclusão dos empreendimentos na planta genérica tornar-se-á possível o cálculo, lançamento e consequente cobrança do IPTU dos imóveis correspondentes no exercício financeiro de 2020, artigo 1º do projeto, tendo em vista a necessária observação ao princípio da anterioridade tributária, artigo 150, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal. A alteração da planta genérica se mostra juridicamente possível ao digno autor do projeto, eis que o chefe do Poder Executivo local, cuja iniciativa encontra-se dentro de sua legitimidade relacionada à matéria tributária, estabelecido pelo artigo 62, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal. Na presente proposição, informa-se que não for encontrado dispositivo que pudesse comprometer a viabilidade jurídica desse projeto de lei complementar número 24 de 2019, que na prática apenas incorpora 3 empreendimentos imobiliários novos, visando a viabilização da cobrança dos tributos imobiliários pelo município. Ausente qualquer outra questão jurídica a examinar no presente projeto, concluímos pela viabilidade técnica do presente projeto. Isto posto, conclui-se ao excelentíssimo relator, ora membro da Comissão Mista da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, vereador Rogério Quadros, que o presente projeto de lei complementar no 24 de 2019, ora em exame, não padece de ilegalidade por vício jurídico formal ou material, eis que observa as normas jurídicas vigentes sobre o assunto, em especial
à Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150, inciso 3º, letra B, e artigo 62, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal. Fecha aspas. Cite-se que a matéria foi também objeto de análise pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, que concluiu que, se respeitados todos os princípios constitucionais tributários previstos em lei, não há óbice jurídico à tramitação do projeto. Diante do exposto, após a análise da matéria, não visualizando nenhum impedimento ao seu trâmite regular, esta comissão se manifesta favorável à aprovação do projeto de lei complementar número 24/2019. Salas Comissões, 10 de dezembro de 2019, assina o vereador Rogério Quadros, membro e relator, João Miranda, presidente, Nancy Rafael Andriola, Edson Narizão e Eliseu Liberato, membros. Encaminha-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. SAPL número 55, 2019, emenda modificativa das comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação, de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Ciência Social e Defesa do Cidadão. Ao projeto de lei número 89, 2019, de autoria do prefeito municipal, mensagem número 47, 2019, que dispõe sobre a criação do Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Municipal e adota outras providências. Artigo 1º, modifique-se o projeto de lei número 89, 2019, onde se lê e compliance da, modifique-se para e conformidade com as normas na. Sala das Comissões, 18 de setembro de 2019, assinam pela Comissão Legislação, Justiça e Redação os vereadores João Miranda, presidente e relator, Rogério Quadros e Nancy Rafael Andriola, membros. Pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte, a vereadora Nancy Rafael Andriola, presidente, e Rogério Quadros, membro. Pela Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente, assim os vereadores João Miranda, presidente, Rogério Quadros e Celino Fertrin, membros. Encaminha-se a emenda à ordem do dia da próxima sessão. SAPL número 181, 2019, emenda aditiva ao projeto de lei complementar no 23 de 2019, de autoria do prefeito municipal, mensagem número 100, 2019, que altera a lei complementar número 276, de 6 de novembro de 2017, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo do município de Foz do Iguaçu. Artigo 1º. Adicione-se o parágrafo único ao artigo 3º do projeto de lei complementar número 23 de 2019, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo único. Na alteração do mapa de zoneamento que trata esse artigo, fica alterada também a zona de comércio e serviço, ZCS, localizado no Jardim Três Fronteiras, ampliando-a na região entre as ruas Leopoldo Calegário, Mercúrio e Medianeira. Salas Comissões, 13 de dezembro de 2019, assina os vereadores João Miranda, presidente, Eliseu Liberato, Edson Narizão, Rogério Quadros e Nancy Rafael Andriola, membros. Encaminha-se a emenda à ordem do dia da próxima sessão. SAPL número 182, 2019, emenda modificativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 168, 2019, de autoria da mesa diretora, que institui o Fundo Financeiro da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Artigo 1º, modifique-se o caput do artigo 5º do projeto de lei número 168, 2019, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º. O Fundo Financeiro da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu será administrado por uma comissão gestora que será formada por um vereador como presidente e 2 servidores do quadro efetivo da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu como membros. Salas Comissões, 16 de outubro de 2019, assina o vereador João Miranda, presidente e relator, Rogério Quadros, membro. Encaminha-se a emenda à ordem do dia da próxima sessão. SAPL número 183, 2019, emenda modificativa e aditiva da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 168, 2019, de autoria da mesa diretora que institui o Fundo Financeiro da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Artigo 1º. Modifique-se
o caput e acrescente-se o parágrafo único ao artigo 6º do projeto de lei número 168/2019, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º. O Fundo Financeiro da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu terá vigência até a instalação completa da nova sede do Poder Legislativo, devendo as obras previstas nessa lei serem iniciadas em até 2 anos. Parágrafo único. A vigência a que se refere o caput fica limitado a 5 anos a contar da publicação desta lei. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2019. Assina os vereadores João Miranda, presidente e relator, Rogério Quadros, membro. Encaminha-se a emenda à ordem do dia da próxima sessão. Não, acabou. Pode pedir. Informo Questão ao de senhor ordem. presidente que nada... Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, vereador João Miranda. Peço a dispensa de exercício e para a votação das emendas número 55/2019, da emenda 181/2019, da emenda número 182/2019 e da emenda 183/2019, que seja discutido e votado na ordem do dia da presente sessão. Informo ao senhor presidente que nada mais consta no expediente da presente sessão. Solicito, então, ao primeiro secretário que faça a conferência de quórum para darmos início à ordem do dia. Informo ao senhor presidente que é número legal para dar início à ordem do dia. Havendo um número legal, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das matérias constantes na ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei número 114/2019, autoriza a doação de bens móveis patrimoniais inservíveis pertencentes ao patrimônio público municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, aprova. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover o desfazimento de bens móveis permanentes pertencentes ao patrimônio público do município considerados inservíveis, cumpridas as exigências legais e de acordo com o artigo 17 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, por meio de doação para entidades assistenciais de interesse social e associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. Parágrafo único. Para fins desta lei, os bens inservíveis são classificados como: inciso 1º, ocioso, bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é aproveitado. Inciso 2º, antieconômico, bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou rendimento seja precário em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo. Ou, inciso 3º, irrecuperável, bem móvel que não pode ser utilizado para o fim de que se destina devido à perda de suas características ou em razão do seu custo de recuperação ser mais de 50% do seu valor de mercado ou da análise do seu custo-benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação. Artigo 2º. As entidades, associações e cooperativas citadas no caput deste artigo, interessadas em adquirir os bens doados, deverão comprovar os seguintes requisitos. Inciso 1º, realizar suas atividades no município de Foz do Iguaçu. Inciso 2º, ser declarada de utilidade pública. Artigo 3º. A doação de bens a que se refere o artigo 1º desta lei deverá ser efetuada por meio de decreto contendo o descritivo dos bens a serem doados, após cumpridos os seguintes requisitos. Inciso 1º, avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. Inciso 2º, avaliação de inservibilidade por comissão especial designada pelo Executivo Municipal. Parágrafo único. Os procedimentos a serem adotados pela comissão especial de que trata o inciso 2º deste artigo serão instituídos por ato do Poder Executivo e a sua composição se dará por representantes das seguintes secretarias. Inciso 1º, Secretaria Municipal da Administração. Inciso 2º, Secretaria Municipal da Saúde. Inciso 3º, Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação. Inciso 4º, Secretaria Municipal de Obras. Inciso 5º, Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 4º. Fica autorizada por meio de decreto
a baixa patrimonial dos bens a serem doados e ou descartados de conformidade com o disposto nesta lei. Artigo 5º. A doação autorizada nesta lei deverá obedecer todos os procedimentos de baixa a ser realizado exclusivamente pela Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado da Secretaria Municipal da Administração ou outro órgão que vier a substituí-la. Artigo 6º. Fica o Executivo Municipal, por meio de decreto, autorizado a efetuar o descarte de materiais permanentes inservíveis considerados irrecuperáveis pela avaliação da Comissão Especial de que trata o inciso 2º do artigo 3º desta lei, inutilizando-os ou destinando-os ao sistema de coleta de resíduos. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, em 6 de agosto de 2019, assina o Prefeito Municipal Francisco Lacerda Brasileiro. Coloco em discussão o projeto de lei 114, 2019. Vai pedir dispensa, votar em segunda? Com a palavra o vereador. Ele vai. Tá. Em votação. Vereadores que concordam, digitem sim, os contrários, digitem não. Peço aos senhores vereadores que votem. Projeto do Executivo. É um só, dois, né? É um só, né? Só o 114 só. O Dineide Moura, sim. Aprovado, então, em primeira discussão e votação, o projeto de lei 114, 2019, com 13 votos sim. Questão de ordem, vereador Rogério Quadros. Solicito ao plenário a dispensa de exercício para que o presente projeto de lei número 114/2019 seja discutido e votado em segunda discussão e votação na presente ordem do dia. Coloque em votação o pedido do vereador Rogério Quadros. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão, projeto de lei número 114/2019 autoriza a doação de bens móveis patrimoniais inservíveis pertencentes ao patrimônio público municipal e dá outras providências. Autor, Prefeito Municipal, mensagem número 066/2019, data 14 de agosto de 2019. Em segunda discussão, projeto de lei 114/2019. Em votação, vereadores que concordam, digitem sim, os contrários, digitem não. Peço aos senhores vereadores que votem. Márcio Rosa. Edílio. Edílio não está. Narizão. Vereador Edílio, vota. E vereador Narizão. Ô, João, depois das comissões reunidas. Vê que o senhor Crido lá, quem precisa participar das comissões tem a mista. Aprovado, então, em segunda discussão e votação, o projeto de lei 114/2019, com 13 votos sim. Em única discussão, SAPL número 55/2019, emenda modificativa das comissões reunidas de Legislação, Justiça e Redação, de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Assistência Social e Defesa do Cidadão. Ao projeto de lei número 89/2019, de autoria do Prefeito Municipal, mensagem número 47/2019, que dispõe sobre a criação do Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Municipal e adota outras providências. Artigo 1º, modifique-se o projeto de lei número 89/2019, onde se lê e compliance da, modifique-se para e conformidade com as normas na. Sala das Comissões, 18 de setembro de 2019, assinam os vereadores João Miranda, presidente e relator, Rogério Quadros, membro, e Nancy Rafaim Andriola, membros também da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Ciência Social e Defesa do Cidadão, assina a vereadora Nancy Rafaim Andriola, presidente, e Rogério Quadros, membro. Pela Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente, assina os vereadores João Miranda, presidente, Rogério Quadros e Celino Fertrin, membros. Em única discussão, a emenda...
Não é. Em única discussão, a emenda número 55/2019, emenda modificativa. Então, emenda número 55/2019, modificativa. Foi? Então está errado aqui está 55/2019, emenda modificativa. É essa? Tá, mas o Celino está falando que não. Celino, você está com fome, hein, bicho? Pode colocar em votação? 55. Em única discussão, a emenda 55/2019, modificativa. Em votação, vereadores que concordam, digitem sim, os contrários, digitem não. Luiz Queiroga vota. Luiz Queiroga e... Jefferson Breiner. Aprovado, então, em única discussão e votação, a emenda 55/2019, modificativa com 13 votos sim. Pronto? Pode ir? SAPL, número 181/2019, emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 23/2019, de autoria do prefeito municipal, mensagem número 100/2019, que altera a lei complementar número 276, de 6 de novembro de 2017, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo do município de Foz do Iguaçu. Artigo 1º, adicione-se ao parágrafo único ao artigo 3º do projeto de lei complementar número 23/2019, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo único. Na alteração do mapa de zoneamento de que trata esse artigo, fica alterada também a zona de comércio e serviço, ZCS, localizada no Jardim Três Fronteiras, ampliando-a na região entre as ruas Leopoldo Calegário, Mercúrio e Medianeira. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2019. Assina os vereadores João Miranda, presidente, Elisir Liberato, Edson Narizão, Rogério Quadros, Nancy Rafael Andriola, membros. Em única discussão, a emenda aditiva 181/2019. Em votação, vereadores que concordam, digitem sim, os contrários, digitem não. Narizão. Vota. Tá. Aprovado com 14 votos sim. Pronto. SAPL, número 182/2019, emenda modificativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 168/2019, de autoria da mesa diretora, que institui o Fundo Financeiro da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Artigo 1º, modifique-se o caput do artigo 5º do projeto de lei número 168/2019, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º, o Fundo Financeiro da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu será administrado por uma comissão gestora que será formada por um vereador como presidente e 2 servidores do quadro efetivo da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu como membros. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2019. Assina os vereadores João Miranda, presidente e relator, Rogério Quadros, membro. Em única discussão, a emenda 182/2019, modificativa. Em votação, vereadores que concordam, digitem sim, os contrários, digitem não. Peço aos senhores vereadores que votem. Vereador Rudinei de Moura, João Miranda. Essa não. Mas é da mesa diretora. Da mesa? É. Quem está faltando votar? Márcio Rosa. Márcio. Aprovado, então, com 13 votos sim. SAPL, número 183/2019, emenda modificativa / aditiva da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 168/2019, de autoria da mesa diretora, que institui o Fundo Financeiro da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu.
Artigo 1º, modifique-se o caput e acrescente o parágrafo único ao artigo 6º do projeto de lei número 168 de 2019, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º, o Fundo Financeiro da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu terá vigência até a instalação completa da nova sede do Poder Legislativo, devendo as obras previstas nessa lei serem iniciadas em até 2 anos. Parágrafo único. A vigência que se refere ao caput fica limitada a 5 anos a contar da publicação desta lei. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2019. Assina os vereadores João Miranda, presidente e relator, Rogério Quadros, membro. Em única discussão, a emenda modificativa e aditiva 183/2019. Em votação. Vereadores que concordam, digitem sim, os contrários, digitem não. Vota também. Luiz Queiroga Quase, que eu li correndo. e Márcio Rosa. Eu pelei a letra. Aprovado, então, a emenda com 14 votos sim. Informo ao senhor presidente que nada mais consta na ordem do dia. Nada mais constando na ordem do dia, encerra a presente sessão, marcando a próxima para o dia 18 de dezembro, do corrente, quarta-feira, às 11 horas da manhã. Então, fica os senhores vereadores convocados para amanhã, às 11 horas da manhã, sessão extraordinária. Questão de ordem, Sem senhor almoço, presidente. que vai ser rápido. Questão de ordem, vereador João Miranda. Convoco a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão Mista, Comissão de Turismo, Comissão de Obras, que possam fazer presença na sala das comissões. Temos alguns projetos para nós estar analisando. E também temos uma reunião com o pessoal do sindicato, que estão esperando desde manhã. Então, agora é a hora de nós fazermos a reunião com o sindicato. Convoco todos os vereadores que também possam fazer presença nessa reunião. E lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, tem um título de cidadão honorário do vereador Jefferson Breiner. Então, todos os vereadores estão convidados. Pastor Valdinei.